Mano, essa garota acabou tendo o pior aniversário de todos. Ela decidiu se declarar pra pessoa que ela gostava, mas ele rejeitou ela completamente. E naquele mesmo dia, o seu amigo acabou se declarando pra ela, dizendo que a amava e beijou ela. E tudo isso começou quando ela acabou acordando no dia do seu aniversário e foi pra escola junto com seus amigos. E na hora do intervalo, um monte de garota começou a se reunir e falar que seu amigo Kizuki era muito bonito. Enquanto a Mizuho vai lá ver o que estava acontecendo, uma das garotas acaba batendo a mão no seu rosto e derrubando o seu óculos no chão. E quando ela finalmente consegue achar os seus óculos, ela escuta as garotas comentando que a pessoa que ela gostava, que era o Saito, acabou saindo do clube de natação. Porque aquele ano não ia ter mais nenhum campeonato porque estava acontecendo uma pandemia. E quando ela estava indo embora, acabou vendo ele no ponto de ônibus. E conversando com ele, ela fala que ficou sabendo que ele saiu do clube de natação e que ela fica muito triste com isso porque ela amava ver ele se divertir nadando. E fala pra ele que só ia esperar ele vencer o campeonato pra se declarar pra ele. E pede pra ele que por favor que ele continue nadando por ela. Mas o Saito acaba falando pra ela que ela é apenas uma espectadora, que ela não sabe o que ele está sentindo e acaba entrando no ônibus e indo embora. Então a Mizuho levanta a cabeça e fala que esse é o pior aniversário de todos. E quando finalmente anoitece, ele volta pra piscina do clube de natação e vê que o Kizuki está lá. E fala pra ele que a Mizuho disse pra ele que é pra ele continuar nadando por ela. E que ele só está falando isso pra ele porque afinal ele é o melhor amigo de infância dela. Mas o Kizuki fala pra ele que não vê ela como uma amiga de infância e sim uma mulher. E que a partir de agora não é pra ele chegar perto dela. Mas à noite, quando ela chega na sua casa, os seus 4 amigos tinham preparado uma festa surpresa pra ela. E nesse momento ela começa a chorar e seus amigos começam a ficar preocupados achando que fez alguma coisa de errado e falando que não era pra fazer aquilo. Mas ela fala que não é isso, que ela está chorando porque ela está muito feliz. E quando ela vai buscar o bolo junto com o Kizuki, ele pergunta pra ela se por acaso outra pessoa pode fazer o desejo assoprando as velas também. Mas a Mizuho fala que não e que apenas o aniversariante pode fazer o pedido. Mas o Kizuki acaba soprando as velas do bolo e fala que o desejo dele é se casar com ela. E durante toda a festa ela só ficava quieta e envergonhada e não conseguia olhar pro Kizuki. E no outro dia na escola, quando ela estava limpando o quadro, ela fica pensando que ele só pode estar brincando com a cara dela. E que com certeza é uma forma do Kizuki querer zoar ela. Mas quando ela vai limpar a parte de cima do quadro, ela acaba não alcançando e ele aparece atrás dela e pega na mão dela e fala que pode deixar que ele ajude ela a limpar. E com isso a Mizuho acaba ficando mais envergonhada ainda. E mais à tarde ela estava no refeitório comendo junto com a sua amiga e algumas garotas se aproximam dela e perguntam pra ela se ela pode entregar esse presente pro Kizuki. E ela acaba perguntando pras garotas por que ela mesma não entrega, porque ele está ali atrás. E as garotas falam que elas não conseguem e saem correndo de vergonha. E quando anoitece, ela vai entregar aquele presente pro Kizuki e ele fica muito feliz e pergunta se por acaso foi ela que fez. Mas ela fala que não, que foi 2 garotas que pediu pra ela entregar aquilo pra ele. Então o Kizuki acaba devolvendo o presente pra ela e fala que é pra entregar pras garotas de volta porque ele não quer e sai andando. E a Mizuho vai correndo atrás dele e pergunta o que houve. E o Kizuki pergunta pra ela se ela realmente não sente nada por ele e a Mizuho fala que não e que agora ela vai indo. Mas ele acaba segurando na mão dela e encostando ela na parede e acidentalmente o chuveiro acaba se ligando. E debaixo do chuveiro ele acaba falando na orelha dela que vai fazer de tudo pra ela ainda se apaixonar por ele. E então acaba beijando ela.